mais. Então, primeiro, vamos lembrar de uma coisa que eu expliquei para vocês. No sexto. Vamos explicar de novo aquilo que eu falei semana passada para vocês, tá? 7º ano, Osasco. Gabriel Xavier, seja bem-vindo. Bom, então vamos lá. Estamos aqui em atividades, certo? Ok? E aqui nós temos o tópico aulas online. O que é isso, gente? Nada mais é do que o plano de aula. Não é uma atividade para você fazer exatamente, né? É só um lugar em que você tem todas as informações da aula. Qual vai ser o assunto, qual vai ser o sumário, alguns vídeos, eventualmente, que eu possa... alguns vídeos que eu possa postar para apoiá-los, tá? Então é isso aqui, ó. São as informações gerais da aula do dia, tá bom? Então, provavelmente, a teoria vai ter que colocar aí. Isso. Então, ó, tá aqui, ó. Segue algumas orientações da aula. São as orientações da aula de hoje, ó, 11/5, 11h50. Então, aqui vocês vão ter o sumário, ó. Pensar e agir, Sócrates e o problema da acrasia, número 2, né, que é a segunda aula desse tema. E aqui algumas informações, nananana. E geralmente aqui embaixo, o que eu faço? Eu coloco o link do YouTube da aula passada, para se você tiver que assistir, para lembrar, enfim, para se preparar melhor, você pode assistir a aula passada. Aqui tem o link da sala também, ó, com 2 lugares. Tem um tutorial aqui para vocês, se vocês tiverem dúvida de como usar o Google Meet, tá? Bom, isso aqui é o que eu postei para vocês. Agora, olhem como que aparece isso para vocês aqui. Esse aqui é um ambiente de aluno, tá? Ó, não vai ter aqui Osasco, mas tudo bem, o da Granja serve como exemplo, tá? Para vocês como aluno, o que acontece? Olá, Laura. Para vocês como aluno, eu vou entrar em qualquer uma aqui da Granja, tá? Aqui do lado da aula, aparece para vocês aqui seus trabalhos. Então, vocês podem fazer 2 coisas. Ou adicionar arquivos, fazer um upload, tá? Vou colocar aqui arquivo. E também vocês podem marcar como concluída. Então, o que eu peço para vocês? Quando terminar essa aula, na verdade eu peço para vocês fazerem isso até o final do dia, ou pode até ser no dia seguinte, não tem problema, tá? Então, tem essa atividade para vocês aqui, aula online, 7º ano Osasco, 11/5, 11h50, né? Eu vou pedir para vocês fotografarem o caderno de vocês, com a teoria do dia, tá? E postarem aqui, ó. Arquivo. Vocês vão fazer um upload, vão jogar um arquivo aqui dentro, e depois vão marcar como concluída. Por quê? Porque aí, para mim, vai aparecer aqui, ó, quem já devolveu, né? Então, olha, Felipe, Gabriel, vocês devolveram não sei o que aqui, porque a aula ainda nem aconteceu, tá? Então, quando vocês me mandarem as anotações da aula, eu vou receber como mensagem devolvida e vou dar uma nota para vocês aqui. Então, ó, aqui aparece um campinho para eu dar uma nota para vocês. Vou devolver isso aqui pro Felipe. Eu não sei o que ele... Ó, não tenho dúvidas. Não, Felipe, aqui você tem que entregar uma foto do seu caderno. Tá? Devolver esse envio para ele. Foto das anotações de hoje, né? Exatamente. Exatamente. Tá? Porque é assim que eu fico vistoriando o fichário de vocês. Então, não vai acontecer... Deu algum momento pedir para vocês escanearem o caderno inteiro e me mandarem. Eu já estou olhando aula por aula. E já vou dando nota aula por aula para vocês. Tá bom? Só por que, isso que professor, eu coloquei atividade completa em todos. Aí eu vou mandar de novo, tá? Tá bom. Olivia, não precisa mudar o status lá. É só entrar e anexar o arquivo. Tá bom? E sua nota vai ser com base em quê? Não entendi, Marcos. A sua nota vai ser com base em quê? Basicamente 2 critérios. O que eu estou olhando é se os conteúdos essenciais da aula estão registrados lá, né? E se você fez ali algumas associações que sejam bacanas, entendeu? Então, por exemplo, eu falei
da atividade do filósofo, de sempre questionar tudo dentro da sociedade ateniense, e depois eu mostro que o Sócrates foi um importante professor, um importante questionador ali, né? Então, se você relacionou as informações, seja com uma seta, seja com alguma anotação pessoal, seja com alguma coisa assim, eu observo isso e vejo que você está compreendendo bem quais são as relações, tá? Então, basicamente isso, é a presença do conteúdo e algumas relações importantes que precisa ver, né? Geralmente, eu mesmo digo isso, tá? Geralmente eu faço uma pausa e falo, gente, isso daqui está relacionado com aquilo, né? Fecha o microfone, Matheus. Agora, fiquem à vontade, gente, quanto ao formato das suas anotações, tá? Tem gente que prefere escrever tópicos, tem gente que prefere escrever trechos, tem gente que prefere fazer mapa mental. Isso não me importa tanto, tá? O seu estilo de estudar é seu. O que eu quero enxergar é se você anotou as principais referências da aula, tá bom? Isso, Mônica, exatamente. É para mandar a foto do dia, tá bom? Se seu caderno, se as suas anotações hoje deram 2 páginas, mande as 2 páginas. Se der uma página, manda uma, mas é aula por aula, tá bom? Emily? Oi. Ficou claro agora? Sim. Então tá bom. Muito bem. Então tá, gente. Seguinte, eu preciso de um voluntário Oi. para nos fazer um breve resumo da nossa discussão da aula anterior. Pode, Ju, por favor. Peraí, deixa eu pegar a teoria rápido. Ok. E você tem câmera, Júlia? Ah, antes, enquanto a Júlia pega o material dela, deixa eu fazer a chamada, tá? Eu vou pedir para vocês responderem pelo microfone. Quem não tiver microfone, eu vou pedir para alguém me ajudar olhando o chat para mim. Eu olho. Quem? Sofia? Eu. Emily? É. Legal, Emily. Então tá, então vai me dando esse toque aí. André tá aí? Ele tá aí no chat. Legal. Caroline, eu já vi. Edu tá aí, né? Sim, presente. Gabriel Xavier, eu já vi. Luiz Henrique Medeiros tá aí? Quem? Não Luiz mandou nada Henrique, na frente. José Henrique Monteiro José Medeiros. Henrique tá. Legal. Júlia de Oliveira Silva. É, a Júlia. Eu. Ok. Júlia Midori, já vi. Laís tá aí? Aqui. Lorenzo? Tá aqui. Lucas Moreira? Aqui. Lucas Siqueira? Tá aqui. Demora pra colocar. Marcos, já vi. Maria Cecília tá aí? Não mandou nada ainda. E Nicole Marques, já vi. Ah, a Maria Cecília tá. Ok. A Nicole também. Ok. As duas. Rebeca Menezes tá aí? Oi. Aissa Pecora? Oi. Rodrigo Mendes? Tá aqui. Sofia, já vi. Thiago Manuel? Tô aqui. Thor tá aí. E Joaquim tá aí? Eu tô aqui. Ótimo. Vamos para o B. Amanda? Aqui. Daniel? Eu. Emily tá aí. Enzo? Não? Felipe? Eu? Felipe Leite? Mandou nada. Não? Ian? Tô aqui. Julie? Tô aqui. Laura Coutinho? Eu. Lívia Mendes? Ah, Aqui. Lorena? oi. Lucas Pascotto? Aqui. Professor, eu acho que o Luiz. Leite mandou que ele tá, só que ele mandou em outro lugar. Em outro lugar? Que lugar? Ele Sim, mandou vocês. no grupo da escola. Jesus. Luiz Gomes?
Nada ainda. Luiz Henrique Oliveira. Tô aqui. Manuela Macé. Tô aqui. Matheus. Tô aqui. Murilo. Ele tá aqui. Rafas. Eu. Aqui. Muito bem. Perfeito, gente. Júlia, vamos lá? Na aula passada, a gente estava vendo sobre Sócrates e a gente começou vendo... que ele nunca tinha escrevido um livro, que a gente só sabia dele por Platão, que era aluno dele. Aí a gente viu Sócrates e o Problema de Diácra, que a gente viu primeiro sobre o que era a filosofia moral, que é como podemos definir o que é certo e errado a partir do que é lógico. E você falou para a gente pensar para a próxima aula, que no caso é hoje, se a filosofia moral é racional, por que diverge tanto em relação ao que é certo ou errado? Sim, perfeito. Porque, gente, é igual na matemática, né? Se a pessoa aprendeu matemática, não tem mais como ter uma discordância entre as pessoas. Sabe? Não tem bate-boca sobre o quanto que é 2 mais 2, né? A pessoa só pode discordar se ela não conhecer aquilo, certo? Agora, se ela conhece aquelas regras, se ela aprendeu a manipular as operações, não tem como, assim, né? Não tem contradição possível. Mas na filosofia moral, não. Na filosofia moral, apesar dela pretender ser racional, né, em teoria, as normas da moralidade são racionais, as pessoas divergem muito sobre o que é certo e errado, né? Então a gente precisa investigar isso. E aí cada filósofo, gente, vai ter uma resposta possível, tá? Para Platão, e aí agora a gente entra propriamente na teoria do Platão, tá bom? Para Platão, as pessoas divergem porque nem todas elas, apesar de todo mundo ser racional, o raciocínio em filosofia moral é uma coisa que precisa ser desenvolvido. Não é tão simples de aprender como a matemática, né? Por quê? Porque o raciocínio, no que se refere ao que é certo e errado, ele depende de uma série de outras coisas. Por exemplo, né? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Matar alguém é certo ou é errado? Pra gente. Errado. Pra gente é errado. Errado. Tá. Depende. Depende do quê? Pelo menos pra mim é errado. Depende depende da do quê? situação. Realmente, porque ele está dizendo Por exemplo, pena de morte. Tipo, se você faz alguma Se coisa ela errada. sabe matar, Depende depende de se morte. foi em legítima Não defesa. levam isso como se fosse Tá, vamos só dar algo Foi em defesa. Vamos só dar uma organizada, gente. A Ju mencionou pena de morte. Vamos dar a palavra para mais alguém. Quem falou em legítima defesa aí? Foi eu. E eu também falei. Tá, legal. Tem outra circunstância possível? Se a pessoa tentar me matar, Posso falar? Nesse caso é legítima defesa. Vingança. Cristiano, posso falar? Peraí. Quem falou em vingança? Eu, Raíssa. Você acha que numa situação de vingança seria certo, então? Não, pra mim não. Tipo, depende. Hum. Se for uma Percebe coisa bem séria, não é que eu apoio, mas é difícil de julgar. Entendi. Não é que seja um apoio, mas assim, é algo que pode ser talvez explicado, por assim dizer. Aquela explicação meio boba. se alguém matar, tipo, eu acho justo matar se, tipo, alguém matar um parente, sabe? Se alguém matasse meu parente, eu ia matar quem matou meu parente. Tá, mas isso não quer dizer que você tenha razão, né, Rebeca? E se seu pai matar sua mãe? Você mata Mas seu pai? a vingança eu é bem ia. mais forte do que as coisas. Nossa. Mas, Rebeca, veja, tem uma Foi toda diferença. razão. Então, tem uma diferença que tem a ver também com o que a Raíssa tá colocando. Tem uma diferença de, olha, seria muito provável que nós reagíssemos assim, mas isso não quer dizer que seja justificável. Então, porque para a gente justificar alguma coisa, só um minutinho, para nós justificarmos alguma coisa, nós deveríamos
concordar com o seguinte, olha, essa é a melhor atitude possível em relação a esse assunto. Mas não é. Então, é isso que quer dizer, assim, ser justificável, entendeu? Ô, Cristiano. Olha, eu compreendo, só um segundinho, eu compreendo que essa reação seja esperada, né, por conta das emoções e tal, mas eu nunca posso recomendar isso como se fosse a melhor atitude possível. Né? Porque algumas vezes você pensa que se você fizer isso, acaba todos os seus problemas. Talvez você prendendo a pessoa, colocando ela na justiça, ela volte e faça algumas vezes até pior. Sim. Mas de qualquer maneira, o que a gente está tentando buscar é o seguinte, quais atitudes que a gente pode, por exemplo, transformar numa lei? Né? O Cristiano. Só um segundinho, por favor. Será que seria uma boa lei, por exemplo, autorizar todas as pessoas a reagirem como elas quiserem às ofensas que elas sofrem? Não. Né? Vamos transformar isso em lei. Tá todo mundo autorizado agora. Será que é bom deixar, as armas serem livres para comprar? Não somente as armas, Manu, mas também que cada um possa reagir da maneira que achar que deve. É que nem aquele atentado que ocorreu numa escola, que no caso, Não, mas assim... Só porque o menino sofreu bullying, ele vai lá, ele tem toda a razão de pegar uma arma, pegar uma besta e começar a atirar. Esse caso é bem importante. Esse caso é bem interessante, Thiago, porque veja, sob o ponto de vista desse rapaz que fez isso, talvez ele tenha várias justificativas para isso, mas veja. É Columbine. O atentado Columbine. Exatamente. Mas é claro que a gente nunca pode dizer que essa é uma atitude moral, que essa é uma atitude que a gente pode, por exemplo, achar que ok, né? Se ele vinha passando por problemas, nós temos que garantir que ele tenha meios para resolvê-los sem violência. Né? Procurando a coordenação, procurando os professores, que os adultos intervenham, que cesse aqueles problemas, né? Mas nunca que cada um tome a atitude que acha que deva tomar. Né? Porque senão nós nunca teremos um consenso possível. Né? É claro que problemas vão acontecer, é claro que ofensas vão acontecer, mas as reações individuais da cabeça de cada um sempre vai levar ao caos, isso é óbvio. Né? A gente precisa sempre ter a mediação, seja da polícia, seja do judiciário, se a gente está falando de uma escola, é dos adultos que trabalham ali, professores, coordenadores, para que as coisas tenham um curso, né, racional. Essa é sempre a melhor alternativa. Gente, eu interrompi algumas pessoas. A Lorena queria falar. Professor, mas assim, vamos supor que tem uma pessoa atrás de você. Aí ela eliminou todo mundo da sua família. Aí você vai ligar pra polícia. Não, mas tal. Aí a polícia fala, tá bom, então, eu vou pegar o rapaz. Aí o cara paga um tal dinheiro pra polícia, a polícia libera e ele vai atrás de você. Por Ou isso... senão ele é preso e depois ele é solto. E você sabe lutar. Se o cara tá correndo atrás de você, você sabe lutar e, já foi pra justiça e nada funciona, você vai lutar ou vai morrer? Isso é legítima defesa. Porque não é justo. Porque, digamos assim, que não pode, que tem que lidar diretamente com a justiça. Não, mas isso daí é legítima defesa. Eles não estão falando que legítima defesa é errado. Eles estão falando que outros tipos de defesa é errado. Tipo, vingança, nem sempre o certo é matar. Mas legítima defesa, eu acho certo. Tem um ponto que vocês estão colocando, mas eu queria só escutar a Lorena primeiro, porque ela tentou falar algumas vezes e... Pode falar, Lorena. Não, é que tem uma série que a minha mãe assistiu, que é de uma mãe e de uma filha, e a mãe, ela meio que maltratava a filha. Aí a filha matou a mãe e foi na justiça. Então aí é legítima defesa, então pode, entendeu? Só que aí a mulher que matou a mãe foi presa, entendeu? Gente, deixa eu colocar uma questão para vocês que o Platão também trata, mas eu confesso que isso é um pouquinho mais avançado do que de onde nós deveríamos estar, mas já que vocês estão levando a discussão para esse lugar, eu acho bacana. O Platão vai dizer que para que nós tenhamos condições de buscar uma moralidade bem estruturada, bem sólida, a ponto de, por exemplo, né, olha, apesar de ter sofrido uma ofensa, eu não vou me vingar, né, para até chegarmos nesse nível de
de elaboração, nós precisamos de uma sociedade que tenha uma política, um direito, uma justiça de alto nível também, né? A gente nunca pode conceber, por exemplo, que vai haver uma moralidade bem estruturada numa sociedade que, por exemplo, tem um policial que se corrompe, por exemplo, ou que tem um juiz que se corrompe, como foi esse caso que a Rebeca trouxe, né? Foi a Rebeca, né, que trouxe, ou foi a Raíssa? Assim, numa sociedade como essa, a coisa é tão bagunçada que não dá para você exigir que as pessoas individualmente tenham uma boa moralidade. Elas vão ter que ficar se resolvendo por si mesmas, né? Da mesma maneira que, se a gente pensar naquele caso que vocês trouxeram, do menino lá que fez aquela loucura, ele provavelmente estava numa instituição em que ele não tinha nenhuma condição de ter apoio das pessoas. Não é que isso se justifique, tá? Aquilo foi um absurdo completo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, numa instituição, por exemplo, numa escola, em que as pessoas que estão sofrendo algum tipo de constrangimento não têm resposta, não conseguem resolver aquilo de maneira racional, acaba acontecendo esse tipo de absurdo. Por isso que é muito importante que os grupos tenham diálogo, que as pessoas tenham com quem falar, ainda que os problemas não sejam fáceis de resolver, mas que elas tenham a oportunidade de falar, a oportunidade de serem ouvidas, chegarem a bons termos, né? Que os problemas que vão acontecer mesmo, né, sejam tratados, não sejam escondidos. Então, todas essas questões são importantes. Gente, desculpa, eu não entendi essa história do Netflix aí. O que é? Posso falar o que eu coloquei naquela questão que você falou na semana passada? Pode. Eu coloquei assim, porque muitas pessoas são ou tornam-se injustas ou irracionais, por diferentes fatores e condições, como desemprego, depressão ou luto. Há também aquelas que cometem tais atitudes, como homicídio, por sair de si por um breve momento. Sim, exato. Não, muito legal, que aí são as exceções, né? Mas olha, eu queria propor para vocês como reflexão 2 situações, tá? A primeira, vamos imaginar que você chega numa cidade, por exemplo, num grupo que é extremamente organizado e tem uma política majoritariamente honesta, que é difícil alguém fazer coisa errada lá, em que o direito funciona, em que a polícia é bem remunerada. Imagine que você vai morar numa cidade que tenha essas condições. Ali vai ser muito difícil de você fazer coisa errada. Porque tudo é transparente, tudo funciona, né? Agora, vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que você chega numa situação, num grupo que é totalmente degenerado, que tudo de errado acontece. A política é totalmente corrupta, a polícia é corrupta, não tem judiciário, não tem direito, enfim. Nesse caso, se você fizer as coisas certas, provavelmente você vai ter problemas. Entende? Sim, porque você vai respeitar os outros, mas ninguém vai te respeitar, então... E assim, você não somente vai respeitar os outros, mas você vai exigir respeito. E ao exigir respeito, você vai ter problemas com as pessoas. Né? Então, assim, pense... Você tem que tratar as pessoas como elas te tratam, para não causar esse tipo de coisa. Pensa uma situação bem bobinha, tá? Uma coisa, mas que acontece muito no cotidiano. Vou imaginar que você mora num bairro que as pessoas são muito indisciplinadas e ficam escutando música até tarde e alta, né? E aí não tem direito, não tem polícia, não tem a quem você recorrer. Se você bater lá na porta para reclamar, provavelmente você vai apanhar. Né? Então, numa situação como essa, não tem muito como você agir de acordo com o certo, né? Porque tudo é bagunçado. Por um outro lado, num lugar que é organizado, se você agir fora da regra, também não é possível. Você vai apanhar. Não sei se você vai apanhar, mas você vai ser, excluído ou chamarão a sua atenção. Exatamente, vai ser multado, vai ser preso, depende da lei dali, né? Então, o que o Platão vai dizer é o seguinte: a moralidade, para ela evoluir, ela precisa de um ambiente político conveniente para isso. Então, você nunca pode resolver o problema da moralidade somente em você mesmo. Você só consegue realmente, né, resolver o problema da moralidade se você cria condições na própria sociedade para que isso se desenvolva. Por isso que o Platão ele vai dizer que
a consequência lógica da filosofia moral é a política. Por isso que ele escreve esse livro aqui, A República. Né? A República, na verdade, é um título dos romanos para o título do Platão mesmo, quer dizer, politeia, né? Que é a política, né? Isto é, como governar a polis, como governar a cidade. Política quer dizer isso. Né? Polis, em grego, quer dizer cidade. Eu vou colocar para vocês aqui, ó, no chat. Polis é igual a cidade. Porque o que quer dizer polis? Né? Polis quer dizer diversidade, múltiplo. Né? Por isso que tem quadra poliesportiva, sabe? São vários esportes que você pode fazer lá. Tem várias marcações na quadra. Tem vôlei, tem futebol, né? Quer dizer isso, né? Poli quer dizer diverso. A polis é o lugar em que muita gente vive, muitas cabeças, muitas ideias. Então, como é que você governa um lugar? Como é que você vive num lugar? Tá bom, obrigado, Ju. Como é que você vive num lugar em que existem várias vontades, várias perspectivas, pessoas de várias idades, de várias culturas? Como é que você organiza tudo isso? Né? Precisa de uma ciência para esse negócio. E essa ciência é a política. Né? É a política. Então vamos recapitular. Não tem moral que possa se desenvolver se você também não desenvolver a política, se você não desenvolver a boa política. A boa política é aquela que cuida do bem comum, né? Que se preocupa em garantir o bem comum, para que todas as pessoas possam viver em paz e em segurança. Né? Agora, num ambiente em que a política é totalmente degenerada, é totalmente bagunçada, a moral não vai conseguir se desenvolver. Você pode até desenvolver individualmente, mas você vai ter problemas. Porque num ambiente precário, num ambiente corrupto, o honesto vai ser punido. E o contrário também, no ambiente honesto, o corrupto vai ser punido. Então tem que haver sempre uma relação entre a boa política e a boa moral. Comentários? Fala, Thor. Sempre vai haver diferença onde? Formula melhor, Emily, por favor, para eu entender o que você quer. Essa última frase que você falou, cortou, eu não entendi. Tá, vamos lá. Então, assim, para que uma boa moral possa se desenvolver, é preciso que a boa política também se desenvolva. Essas coisas têm que andar juntas. Ok. Né? Se você tem uma boa moral no ambiente corrupto, você vai ser punido. Se você for corrupto no ambiente... Se você tiver uma moral ruim no ambiente político que é organizado, que é justo, você também vai ter problemas. Então, essas coisas têm que se ajustar. Bom, vamos voltar um ponto aqui. A gente tem 9 minutos, é isso, gente? Sim. Vamos voltar um ponto aqui importante, que é o seguinte. Platão vai se fazer a seguinte pergunta, né, que foi a pergunta que eu deixei para vocês na aula passada. Por que as pessoas vão discordar tanto em relação ao que é certo, o que é moral? Porque cada um tem sua opinião. Então, tipo, se você é corrupto, você não vai acreditar nos honestos. Você não vai querer ser honesto. Você vai querer continuar corrupto se você está feliz com isso. E os honestos vão querer que você vive honesto. Então, vai ter uma discordância. Não sei se essa palavra existe, mas é isso. Existe, ótimo. Mas veja, Manu, tem um detalhe. 2 pessoas têm opiniões diferentes em relação ao mesmo assunto, por exemplo, tá? Vamos falar sobre política. Oi, Thiago? As pessoas, tipo, têm divergências em política. Exatamente. Então, 2 pessoas divergem sobre determinada atitude, né? Vamos pensar, por exemplo, essa questão agora da quarentena, né? Uma acha que tem que fazer, outra acha que não tem que fazer, né? Uhum. Mas o Platão vai fazer um alerta. Ele vai dizer assim, as 2 pessoas acreditam
que a opinião delas seja certa. Né? Então, as duas têm a crença de que, não, eu estou certo e ele está errado. Mas se as duas pessoas acham que estão certas, alguém está enganado, certo? Sim, alguém tá errado. Por isso que ele vai dizer, é preciso avançar da situação da mera opinião para a posição da ciência. Somente aquele que tem uma compreensão científica das coisas, lógica das coisas, é que pode estar certo. Né? O problema todo é que todo mundo acha que tem uma compreensão lógica das coisas. Né? Todo mundo que se posiciona em relação a um determinado assunto acha que tem uma compreensão lógica das coisas. Então, você precisa ter alguém numa posição de autoridade para mostrar o que é chegar a uma concepção lógica acerca das coisas. Mas como é que eu chego? Superior que entenda do assunto. Exatamente. Porque senão a coisa fica num círculo vicioso, assim. Fica todo mundo achando que tem razão, todo mundo achando que tem todas as informações. Então é preciso que nós tenhamos alguém para perguntar e falar assim, olha, a minha opinião é mera opinião ou de fato é uma ciência, ou de fato é um juízo científico, né? Então, por isso que o Platão vai dizer que a filosofia é muito importante, porque é ela que vai demonstrar os erros de análise das pessoas. É a filosofia que vai poder olhar para as pessoas e dizer assim, olha, você acha que tem razão nesse assunto, de fato, você tem uma série de informações, mas você não olhou por esse lado. Está faltando essa informação. Tem um erro de raciocínio nesse lugar. Né? No momento do seu raciocínio, você esqueceu de considerar tal coisa. Então, é a filosofia que pode melhorar a opinião das pessoas. Então, para Platão, o único jeito de se alcançar esse consenso, essa concordância entre as pessoas, é a filosofia. Considerando a filosofia aí, gente, não só como uma disciplina que você estuda, mas como processo de reflexão. Então, você tem que acostumar as pessoas, desde a infância, de que elas devem examinar e reexaminar as suas opiniões o tempo inteiro. Professor, Pode falar, Jô. você pode repetir aquela frase? Você falou que o único jeito de não sei o quê o único jeito de nós conseguirmos alcançar o consenso entre as pessoas, a concordância entre as pessoas, né, é por meio da filosofia. Obrigada. Tá? Ó, gente, vou insistir nisso, tá? A filosofia, ela não é uma matéria que você vai lá e aprende, nesse caso. Né? A filosofia é o hábito de examinar as suas opiniões o tempo todo. Na verdade, você aprende como você pode demonstrar suas opiniões da maneira certa. E como você pode melhorá-las, ô Thiago. É mais isso a filosofia, entendeu? A filosofia é quase que ela é mais uma atitude, ela é mais um método do que propriamente alguma coisa que eu aprendo, como, por exemplo, geometria. Eu fui lá e aprendi a geometria. Né? O inglês, eu aprendi a usar as regras, eu aprendi a falar, tá lá o inglês. A filosofia é uma coisa que nunca acaba, por quê? Ela é essa atitude de ficar examinando as suas posições o tempo todo. Então, você tem uma opinião, por exemplo. Eu acho que, sei lá, qualquer pessoa, né? Eu acho que é justificável roubar se eu tiver com fome, por exemplo. Né? O filósofo, ele pode até ter essa opinião hoje, dia 11 de maio, mas com certeza ele tem um compromisso de reexaminar isso amanhã se ele tiver mais informações. Talvez ele leia mais um livro, talvez ele converse com mais uma pessoa, talvez ele escute uma outra opinião, e aí talvez no dia 12/5 ele pense diferente, um pouquinho que seja. Né? Então, Platão acredita que se todo mundo for habituado ao raciocínio filosófico, em algum momento nós vamos ter as opiniões tão trabalhadas, tão melhoradas, que aí a gente vai poder chegar nesse consenso. Que talvez não seja nenhuma daquelas duas posições originais, das quais a gente partiu. Vai fazer quarentena ou não vai fazer quarentena? Né? Talvez a gente já esteja em outro lugar. Né? E esse lugar é um lugar muito mais sofisticado, muito mais preciso, do seu ponto de vista do raciocínio, que contenha muitas informações, e aí essas duas pessoas então vão concordar. E aí sim nós teremos uma harmonia na cidade, uma harmonia na polis. Né? Legal, somos seres racionais, discutimos amplamente e chegamos à conclusão de que a melhor atitude é esta daqui. Vamos
vamos fazer. E aí todos os conflitos vão ser superados, né? Entenderam como que a questão da moral, ela necessariamente se liga com a política? Tá? Então, vejam, para a gente finalizar, tá? Nesses últimos 2 minutinhos. Para Platão, a divergência está no momento em que a opinião da pessoa se encontra em relação às suas reflexões. Porque quando a gente começa a conhecer um assunto, normalmente a gente já desenvolve uma opinião. Então, por que as pessoas discordam? Porque uma já refletiu há mais tempo e outra refletiu menos tempo. Então, se as duas continuarem investigando, elas vão chegar no mesmo lugar. Então, para Platão, a divergência é, tipo... essa parte eu não entendi muito bem, professor. Olha só, você tem uma opinião sobre um assunto e eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Para ele, por que isso acontece? Porque nós não refletimos o suficiente a respeito. Tá? Você ainda está refletindo, você ainda está no seu caminho de reflexão, de aprendizado, e eu estou no meu caminho de aprendizado. Né? Quando nós estudarmos tudo sobre um determinado assunto, muito provavelmente nós vamos concordar. Entende? Sim. Então, para ele, a questão da moralidade vai se resolver por meio da filosofia. Vai se resolver por meio da educação. Né? Na medida que as pessoas forem progredindo na sua análise, elas vão começar a concordar. Né? Na aula que vem, a gente vai ver que Aristóteles, que é o aluno de Platão, vai discordar bastante disso. Né? Aristóteles vai trazer outras respostas. Tá bom? Mas isso são cenas dos próximos capítulos, tá? O importante é que a gente feche aqui com Platão. Gente, por favor, hoje ou no máximo amanhã... então, não existe nenhum aluno famoso de Aristóteles, tá, Edu? Ele teve muitos alunos, alguns importantes, mas nenhum desses grandes, assim, que a gente estuda até hoje, tá? Gente, então, por favor, hoje ou no máximo até amanhã, marquem a aula de hoje como concluída lá no Google Classroom e postem a foto do caderno de vocês, tá bom? Cristiano, qual foi o sumário de hoje? Eu vou copiar e colar aqui para você. Mas está sempre dentro da atividade, tá? Sócrates e Plano de Ata 2. Tchau, Cristiano. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, obrigado. Vou postar aqui para vocês no chat. Tchau, Cristiano. Obrigado. Tchau, obrigado, gente. Ótima semana para vocês, tá? Qualquer dúvida, escrevam pelo mural, tá? Tá, tchau. Tchau, obrigado. Obrigado, gente. Professor, quando você for por atividade, você pode, em vez de colocar... Ju? Cortou aqui. Em vez de pôr o prazo para 10h50, você coloca, tipo, para outra hora, porque fica confuso. Você acha que fica confuso? Você coloca, tipo, até o horário que você quer que a gente faça isso. Tipo, amanhã até meio-dia. Olha, eu vou fazer o seguinte, Ju, porque eu também fico... Porque a minha ideia é vincular esse horário ao próprio horário da aula, tá? Ah, tá. Mas assim, como muita gente, de fato, ficou confusa, eu vou fazer assim, eu vou deixar sem data de entrega. Beleza. Aí vocês se baseiam no título dela, tá bom? Uhum. Obrigada. Tá bom. Tchau. Então, gente, obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, Cristiano.